Um dia na história com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. É fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now for something completely different. A 13 de maio de 1950 realizou-se oficialmente a primeira corrida do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. O vencedor desse primeiro grande prémio, realizado em Silverstone, em Inglaterra, foi um italiano, Giuseppe Farina, ao volante de um Alfa Romeo. Hoje, a Fórmula 1 é a categoria mais avançada e mais popular do desporto motorizado. Mas claro que o seu início foi mais modesto. Tudo começou com os grandes prémios disputados na Europa, um pouco por todo o lado, no início do século XX. Mas essas corridas valiam por si e não constituíam um campeonato. Aliás, as regras não eram bem regras, eram mais sugestões. O Campeonato do Mundo começou a sério em 1950 e era composto por 6 grandes prémios, todos na Europa: Reino Unido, Mónaco, Suíça, Bélgica, França e Itália. Ora, 6 provas na Europa são o Campeonato da Europa, são o Campeonato do Mundo. Então, os organizadores decidiram adicionar o resultado das 500 milhas de Indianápolis e assim já podiam dizer que era o Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Apesar dos carros, das equipas e dos pilotos que competiam nos Estados Unidos serem completamente diferentes dos da Europa. Mas isso não interessava nada, ou interessava muito pouco. No início, existia um código de cores tradicionais para se distinguirem os carros dos diversos países e algumas cores ainda permanecem. O verde era para as equipas inglesas, o vermelho para as italianas. Sim, não era só para a Ferrari. A Maserati, a Lancia ou a Alfa Romeo, por exemplo, também usaram o vermelho. O azul para as equipas francesas, o amarelo para as belgas e o branco para as equipas alemãs, que mais tarde adotariam a cor prateada. E não foi por questões estéticas. Os alemães, já se sabe, são sempre pragmáticos. Na verdade, eles nem sequer mudaram a cor. O que fizeram foi raspar a tinta dos carros para ficarem mais leves. Na Fórmula 1, todos os pormenores contam. E os carros sem tinta ficaram prateados, porque basicamente é essa a cor do metal. Não terá sido só por causa da tinta que ganharam muitas mais corridas, mas ganharam uma grande alcunha que se mantém ainda hoje: flechas de prata. Já os números utilizados nos carros tinham outro tipo de regras, nomeadamente o número atribuído ao campeão em título. Mas sempre foi um tema com menos importância, a não ser que o número em questão fosse o número 13. Nesse caso, podemos dizer com segurança que ninguém o queria, nem quer. Na história da Fórmula 1, o número 13 só foi utilizado 2 vezes: no Grande Prémio do México, em 1963, e no Grande Prémio de Inglaterra, em 1976. Já sabe que os pilotos não acreditam em bruxas, mas que as há. Longe vão esses tempos e mais longe ainda o início modesto da Fórmula 1. Hoje, uma equipa pode ser composta por 600 pessoas e um simples volante já não é simples e pode ter mais de 20 botões. Eu sei que o volante do seu carro também tem muitos, mas não anda à procura de um botão qualquer a mais de 300 km/h, pois não? A verdade é que as regras foram sendo alteradas. Hoje existem mais de 500. Cada vez há mais segurança, mais patrocinadores, mais circuitos, mas desde o início a única constante da Fórmula 1 até à atualidade é que não teve interrupções. Um atraso ou outro, ok, mas interrupções não, mesmo com a Covid-19.